Nas grandes empresas B2B, o maior risco é aquele super vendedor ir embora, né? É aquele cara que bate meta todo mês, ultrapassa a meta todo mês e ir embora e levar o método com ele. Nas empresas B2B enxuta, o risco ele é você. Você como dono do negócio B2B é o maior risco desse problema acontecer nas vendas, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo hoje. Eu quero trazer aqui 5 coisas que eu percebi, e eu inclusive li em um artigo do Thiago Conser, que ele fala obviamente para grandes corporações, mas eu quero adaptar e trazer para a nossa realidade de negócio enxuto, né, que fazem com que tu corra um risco muito grande aí de não conseguir escalar as tuas vendas, né? De tu estagnar no teu resultado, ou até mesmo de tu acabar ficando sobrecarregado, né? E a primeira questão já de cara é que quando tu é o talento, vamos pegar aquele caso que eu sempre trago aqui, né? Eu sempre trago 2 casos. Ou tu é um empreendedor solo, né? Um dono de negócio que faz desde a prospecção, a venda e a entrega, ou tu tem lá um pequeno time enxuto. Quando tu é o cara que faz tudo sozinho, o problema é tu ficar sobrecarregado e o processo estar só na tua cabeça, né? Então a gente tem essas 2 frentes que podem atrapalhar, né, o crescimento do teu resultado, que é principalmente o processo estar na tua cabeça, mas também, sei lá, tu ficar sobrecarregado, ou tu adoecer, ou até mesmo tu acordar num dia ruim. Todos nós acordamos em dias ruins, né? E se tu não tem um método, se tu não tem um processo que tu segue, o risco é muito grande de tu oscilar muito ao longo da semana, ao longo do mês, né, ao longo do trimestre, do semestre, enfim, do ano, porque o processo ele tá na tua cabeça, tu nem sempre segue o mesmo padrão, sabe? Tu não sabe o que fazer nos primeiros 5 minutos com um cliente, talvez. E a mesma coisa acontece quando tu tem um pequeno time de vendas. Porque mesmo que tu não tenha o super vendedor no time de vendas, né, que seja um vendedor ou 2, né, enfim, a estrutura a gente... Cada negócio vai ter o seu tipo de estrutura. Inclusive, eu fiz o vídeo anterior, eu falei sobre a minha ideia de estrutura de time comercial para equipe enxuta. Depois eu te lembro de assistir esse vídeo. Mas o que eu quero trazer aqui é que quando tu é sozinho, né? Aí quando tu é sozinho, tu tem esses dois riscos, na verdade, né? O primeiro é justamente esse, de tu ficar sobrecarregado, de daqui a pouco tu não acordar num dia bom, daqui a pouco tu ficar doente, ou de tu não saber, né, tu não ter um padrão para seguir a cada negócio, a cada contato com o cliente, tu não saber exatamente o que fazer com o teu cliente a cada 5 minutos. Essa é uma das coisas. A outra coisa é quando tu vai delegar isso, né? Quando tu vai levar isso para um pré-vendedor ou um vendedor que tu vai contratar, ou se tu é daquelas pessoas que pensam em contratar uma empresa para fazer isso, tu não ter o processo. E aí a pessoa vai fazer do jeito dela, também vai fazer com cada cliente do seu jeito, não vai ter um método, e quando ela for embora ela vai levar junto. Se tu contratar uma empresa, pior ainda, porque daí tu vai contratar a empresa vai usar o método dela, e se por qualquer outro motivo tu trocar de empresa ou tu resolver trazer para uma solução interna, tu não tem o processo também, então tu já entendeu aqui que o grande lance é o processo, né? E aí se tu trabalha sozinho e tu vai trazer alguém para delegar isso, se tu não tem um processo, a pessoa vai chegar e vai fazer de qualquer jeito. E não adianta, é como eu costumo dizer, o processo ele sempre vai superar talento. O sistema sempre vai valer mais do que o heroísmo. Então tu precisa ter um sistema, porque se tu não tem um sistema, se tu não tem um processo, tu tem um hábito. O hábito ele te dá resultado, mas ele não te dá escala. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui no vídeo. E o segundo ponto, ele também tem a ver com o processo, mas aí eu quero falar do processo como um todo, eu quero falar do funil como um todo, né? Pegando ainda o gancho do tu sabe o que fazer, o que falar para uma pessoa nos primeiros 5 minutos, tu sabe o teu padrão de abordagem, o teu padrão de prospecção para falar com aquela pessoa, né? Tu sabe exatamente o que tu precisa coletar de informação em cada etapa para ir avançando com o teu cliente. Tu tem isso claro ou tu faz isso no feeling?
né? Se tu for terceirizar isso, ou se tu for delegar isso, tu vai conseguir sentar com alguém e mostrar para essa pessoa em 10, 15, 20 minutos, 30 minutos talvez, né? Um onboarding rápido. Tu vai conseguir mostrar para essa pessoa com clareza, para que ela tenha lá o manual, né? Que é o nosso playbook de vendas, para ela seguir, ou vai tudo no feeling? Né? Então, a falta de clareza do funil de vendas também é um gargalo que geralmente empresas grandes têm isso, tá? Mas geralmente quando a gente é solo ou quando a gente tem um time pequeno, a gente acaba não ligando para isso, principalmente se for um cenário onde tu tem um vendedor, ou um pré-vendedor e um vendedor, ou um pré-vendedor e tu faz a venda, porque tu não sabe como é que o cara faz a pré-venda para te entregar aquela reunião. Tu não sabe como é que a pessoa, se ela faz tudo, tu não sabe como é que ela faz tudo exatamente, e aí se ela for embora, ela leva o talento, como eu falei no primeiro item, e ela não tem um funil claro para seguir, e ela vai no feeling. E aí, se tu vai no feeling, e aí, independente de se tu tem resultado hoje ou não, tá? Se tu tem resultado hoje ou não, mas se é no feeling, se não é num processo claro, tu tem um improviso com o resultado. E a escala, ela mora no processo, a escala mora no sistema, a escala mora na organização disso. E esse acaba sendo o segundo gargalo, né, que as empresas B2B enxuta têm no seu processo comercial. A outra questão, a terceira questão que eu gostaria de trazer aqui é se tu tem uma rotina comercial, né, de validação, de verificação, de acompanhamento do teu funil. Ou se tu deixa para ver só na última semana, né? Também fiz um vídeo aqui sobre isso, né? Sobre o que tu deve fazer no começo do mês para evitar a correria do final do mês. Mas se tu deixa só para a última semana para olhar para as negociações, para tentar acelerar e bater a tua meta. Ou se tu tem uma rotina comercial de verificação e de acompanhamento. O que eu quero dizer aqui é que em uma rotina comercial de verificação e de acompanhamento, mesmo que tu seja solo. Se tu é solo, tu tem que ter ali um momento de reunião contigo mesmo durante a semana para olhar o teu funil. Se tu tem um time, mesmo que seja uma pessoa, um vendedor, se tu tem um pré-vendedor e um vendedor, não importa, tu tem que ter uma rotina de acompanhamento. Eu sugiro, para não ficar maçante todos os dias, eu sugiro que seja semanal. Ou, sei lá, no dia 10. Para tu analisar, tu parar por um tempo e analisar o teu pipeline, analisar o teu funil, olhar cada negociação em cada etapa, ver quanto que tu tem no pipeline, né? Quanto que falta para bater a tua meta, se tu tem essa ideia de previsibilidade já, quantas prospecções foram feitas, quantos contatos rodaram, né? Quantos scripts de prospecção tu conseguiu, quantas reuniões tu agendou, né? Qual o valor em negociação em cada uma das etapas, qual tipo de negócio tem chance real de fechamento, qual não, para qual tu precisa inventar um fator novo, enfim, uma rotina comercial de acompanhamento. Cara, em 15 minutos tu faz isso. Se tu tá sozinho, tu faz isso em 15, 20 minutos. Se tu tem uma equipe, aí tu precisa desenrolar uma conversa, daqui a pouco trocar uma ideia ali de tática que tu pode usar para converter uma venda, então tu pode reservar lá uns 30, 40 minutos para isso. Mas faça isso numa periodicidade de 7 ou de 10 dias, né? Por quê? Porque é o teu negócio que está em jogo, é o teu resultado que está em jogo, é a tua meta, é o teu faturamento que está em jogo. Não seja o gargalo, né? Não seja o gargalo, seja tu o empreendedor solo ou que tu tem um negócio enxuto. E aí eu já quero trazer a nossa quarta questão, que é sobre dados, né? Sobre informação, sabe? Tu saberia me dizer, se eu sentasse para conversar contigo agora, tu saberia me dizer os principais motivos de perda do último mês ou dos últimos 3 meses? Tu saberia me dizer a origem que mais te traz clientes com números e não no feeling e não no improviso, sabe? Números, cara, dados. Tu precisa ter uma estratégia, tu precisa ter uma tática e tu precisa ter um sistema aonde tu vá acompanhar tudo isso. Inclusive, também vou aproveitar para falar que eu tenho aqui na descrição desse vídeo um link para que tu possa testar o Agendor CRM gratuito. Tu pode fazer um teste gratuito ali. Cara, o CRM do Agendor, ele é intuitivo,
ele é leve, ele é muito completo, tu consegue configurar todas as etapas do teu funil, tu consegue colocar regras para critérios de avanço, tu consegue acompanhar teus motivos de perda, tu consegue acompanhar tua taxa de conversão por etapas para tu saber aonde que tu tá perdendo mais clientes e conseguir com isso melhorar o teu desempenho naquela etapa específica. Tu consegue acompanhar as atividades que tu tá fazendo ao longo da semana. Sabe a reunião que eu falei agora há pouco ali, a reunião que tu deve fazer periodicamente? Cara, o Agenda CRM, ele vai te entregar todos os dados que tu precisa para isso. Além, obviamente, dos recursos de automação e acompanhamentos internos que tu pode fazer. Cara, testa gratuitamente aqui. Mas vamos lá. Dados, cara. As tuas decisões têm que ser orientadas por dados. E não somente por intuição, por feeling ou por uma planilha. Tu tem que ter isso bem claro. Tu tem que definir bem quais são os dados que tu precisa e tu tem que ter isso bem estruturado em uma ferramenta, tá? Isso tudo é o teu processo de vendas. Cara, o processo supera qualquer talento. Isso potencializa o resultado do super vendedor ou do super empreendedor solo. Então, oriente as tuas decisões por dados e não por feeling. Saiba qual é o teu ticket médio na ponta da língua, não por achismo. Saiba quais são os teus principais motivos de perda, as tuas origens de clientes que mais trazem receita, taxa de conversão por etapa. Sabe aonde exatamente tu está perdendo mais negócios para melhorar ali e não só ficar trazendo mais cliente lá no topo do funil. Dados, eles resolvem tudo. O sistema vale mais do que o heroísmo. E aí, por último, e não menos importante, né? Tudo isso que eu falei até aqui, ele concatena, né? Ele finaliza numa simples questão. Não tenha o teu processo comercial na tua cabeça. Porque senão é um processo teu de vender. E se tu tem alguém na tua empresa, no teu time, na tua empresa enxuta que faz a venda e ela tem o processo, é o processo dela. É pior ainda. Porque o negócio é teu. Quem tem que ter o processo é tu e não o teu vendedor. Então o processo comercial ele tem que ser da tua empresa. Estrutura o teu processo do início ao fim, da prospecção ao fechamento. Estrutura bem ele, sistematiza ele dentro de uma solução que tu vai conseguir acompanhar e faça um playbook. Não dependa do teu talento ou do talento de um vendedor, de um pré-vendedor. Não dependa de talento individual. Por mais talentoso que tu seja, por mais talentosa que seja a pessoa que tu vai trazer, não dependa do talento. Crie um processo, estrutura um processo e mapeia esse processo. Anota esse processo. Faça o teu playbook de vendas. O playbook de vendas ele não precisa ser escrito em pedra. Ele nem deve ser escrito em pedra, mas ele deve existir. Ele tem que ser algo que você cria baseado no processo que tu estruturou, que tu validou, e tu vai acompanhando, tu vai seguir ele e tu vai acompanhando os ajustes que tu precisa fazer. Porque novas coisas vão acontecer e tu vai precisar ajustar. Mas tenha. E aí, né, caso tu tenha te identificado com essas questões que eu trouxe aqui e perceba que, puxa, é uma dificuldade para ti fazer isso, seja tu sair do estratégico e do operacional para tentar melhorar as tuas vendas ou estruturar o teu processo, seja para ti mesmo, sozinho, para depois montar uma equipe ou estruturar uma equipe enxuta que tu já tenha, tem um link aqui na descrição para tu mandar uma mensagem para mim, a gente pode conversar, eu consigo te ajudar com isso, seja no meu programa de 30 dias ou no meu programa de 90 dias, então manda uma mensagem aqui para a gente conversar melhor. E para eu finalizar esse vídeo, eu quero recapitular contigo o que a gente passou aqui, né? Sobre tu não ser o gargalo da tua empresa, tu não pode ser o gargalo do comercial do teu negócio. Nós temos aqui a estruturação do teu processo, né? Roteiros, né? Para tu saber exatamente o que falar com o teu cliente nos primeiros 5 minutos como um padrão, né? Roteiro de abordagem, de prospecção, de qualificação, um funil claro, com as etapas claras, com os critérios de avanço claro, para que tu saiba exatamente o que tu precisa fazer em cada etapa do teu funil e o que tu precisa saber para avançar ou para qualificar aquele cliente por cada etapa do teu funil. Rotina comercial de acompanhamento e não olhar na última semana ou nos últimos dias. Faça isso nos primeiros 7 dias ou nos primeiros 10 dias
e depois acompanha periodicamente, tá? Decisão baseada em dados. Acompanhe números da tua empresa, acompanhe os números da tua venda. E por último, e não menos importante, mapeie tudo isso. Por último e não menos importante, tenha um playbook de vendas. Isso vai tirar o peso das tuas costas, isso vai trazer uma organização para o teu negócio e isso vai te ajudar a potencializar a tua escala, porque qualquer pessoa que for chegar para te ajudar vai ter o playbook para seguir. Se tu quiser seguir isso sozinho, tu vai ter o playbook para não se perder. Então, eu acredito que isso meio que fecha um pouco. Claro, tem muitas outras coisas, mas isso fecha resumidamente. Se tu corrigir esses 5 pontos que eu trouxe, tá? Tu com certeza vai potencializar demais o teu resultado e a tua escala. Comenta aqui para mim se fez sentido para ti, compartilha com alguém que tu acredita que precisa ver esse vídeo, tá? E falando em vídeo, o vídeo que eu fiz ontem, que eu larguei ontem, sobre a estruturação tá aqui. Te inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos que eu vou trazer aqui sobre vendas B2B para negócios enxutos e um forte abraço, bons negócios e muito sucesso.